E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Há mais ou menos 10 anos atrás me aconteceu algo que mexeu muito comigo. E eu lendo uma passagem da Bíblia que eu me lembrei disso, eu me lembrei desse acontecido e eu vim dividir com vocês. Comecei a sentir uma dor muito forte. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho e ele estava com poucos dias de vida e eu comecei a sentir muita dor. Essa dor era muito forte e eu achava que eu ia morrer. E ela só dava na parte da noite, era muito assim, estranho. E eu fui aguentando essa dor e eu comecei a perder muito peso. Eu tava muito magra e eu amamentava nessa época. E o meu pai resolveu me levar ao hospital e foram várias idas e vindas ao hospital e ninguém descobriu o que eu tinha. Apontava como uma gastrite erosiva, uma gastrite muito forte. E eu não conseguia me alimentar, não conseguia parar nada no meu estômago. E eu fui debilitando, fui ficando muito fraca. Por que eu tô falando sobre isso pra vocês? A história que eu vou contar aqui pra vocês é minha história, mas Deus usou a história de uma pessoa que ficou internada no mesmo hospital que eu, pra poder ministrar sobre a minha vida. E eu não entendia muito lá no momento, fui entender com o tempo, né? Na frente da minha caminhada, eu fui entendendo sobre o valor da vida. E quando eu consegui achar um hospital bom, que meu pai ali por muito brigar, conseguiu que os médicos fizessem exames mais profundos, que descobrisse o que de fato eu tinha, um médico muito abençoado, que eu acredito que foi Deus que colocou ele na minha vida, ele pediu para fazer um exame mais específico e descobriu que eu estava com pedras na vesículas e pancreatite aguda. Então, eu não tinha apenas uma doença, eu tinha duas doenças. O meu pâncreas estava todo infeccionado, inflamado, e eu estava com muitas pedras na vesícula. Então, ele falou, eu vou ter que tirar a vesícula dela, mas eu não posso mexer nessa vesícula até que o pâncreas dela esteja bom, né? Esteja saudável. Então, eu fiquei internada por uma semana, tomando remédios muito fortes, tramol, se eu não me engano é assim que fala o nome, que é parente do morfina ali. Eu fiquei tomando esse remédio e eu ficava no hospital, os meus seios ficavam empedrados de leite, eu não podia amamentar o meu filho por conta do remédio que era muito forte. E ele novinho ficava com os meus pais e eu fiquei muito mal. E aí eu internada lá, uma mulher, uma senhora, ela já era de idade, ela também estava internada lá. E aconteceu que eu estava essa noite sozinha, e ela do lado com a filha dela. E a filha dela olhou para mim e falou assim, vocês vão operar amanhã, né? Aí eu falei assim, eu não sei, porque os meus pais estavam com uma viagem programada para vir, inclusive para aqui, para Bahia, que é onde a gente mora hoje. E os meus pais estavam com essa viagem para vir para cá e eu não queria atrapalhar essa viagem, que eles queriam assinar a papelada das terras que eles tinham comprado aqui. E eu falei assim, eu não sei se eu vou operar, porque eu já não estava sentindo dor, então eu achei que eu estava curada, né, que eu não ia precisar operar mais. Então eu assinei a minha alta, no outro dia o médico falou assim para mim, eu vou deixar você ir, porque você já é de maior, assinou a sua alta. Você vai embora, mas eu vou dar menos de 24 horas para você voltar com muita dor e você vai ter que operar. E eu achei que não, porque eu falava, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu vou ficar curada, eu já tô curada, eu ficava desse jeito. Eu não entendia que Deus, ele faz na hora que ele quiser fazer, se ele não fazer também, ele continua sendo Deus. E eu não tinha esse entendimento dentro de mim, eu achava que por eu levar uma vida de crente, que Deus tinha que dar o milagre pra mim. Mas a história não é isso ainda não, fica comigo que vocês vão entender. E aí, essa senhora tava com a mesma doença. Inclusive, ela estava com a mesma doença que eu, né? Pancreatite aguda, pedra na vesícula. E a filha dela falou assim, os médicos estão falando que minha mãe não vai, que ela pode não aguentar a cirurgia, porque ela já é de idade, mas eu confio. Eu falei, não, eu também confio, a sua mãe vai ficar boa, tal. E aí a filha dela segurou na mão dela e falou, vou dormir, que eu tô um pouco cansada e vou dormir. Ela dormiu sentada na cadeira, ela colocou a cabeça dela assim, na cama, que a mãe dela tava deitada, e a mãe dela dormindo. E ela tava cheia de aparelho, né, pra poder ficar ali medindo, né, o coração dela, as coisas. Ela tava toda cheia de aparelho. E de repente eu vi que o aparelho, a filha dela dormiu, passou um tempo, isso já era de madrugada, eu vi que os aparelhinhos começou a apitar uns barulhinhos, ficar uns barulhos diferentes.
E eu olhei pro lado e falei, cara, eu não tô acreditando, essa senhora tá morrendo. E eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu falei, se eu acordar a filha dela, o impacto vai ser grande de ver a mãe morrendo. E aí eu peguei o meu soro, assim, com a própria mão, meio debilitada, porque já faz uma semana que eu tava só no soro, sem poder comer, só tomando os medicamentos, né? Nem água eu podia tomar, meu pai vivia molhando a minha boca com algodão, para poder ver se aliviava um pouco da sede. Foram dias muito difíceis de preocupação com meu filho pequeno, de sede, de fome, de dor. Então, assim, foi algo que eu jamais vou esquecer, que eu passei na minha vida. Mas o que Deus deixou mais, assim, firmado na minha cabeça é isso que eu tô contando pra vocês aqui agora. Essa senhora veio a falecer e eu vi tudo, eu vi ela morrer na minha frente. Nem a filha dela viu ela morrer. A filha dela, quando acordou, as enfermeiras já estavam tirando a mãe dela, colocaram ela em outra maca e levaram. E eu voltei para esse quarto sozinha. Eu não vi mais essa moça que estava com a mãe, eu não vi mais a mãe. A mãe morreu e levaram. E eu entrei pro quarto e eu comecei a meditar e comecei a pensar o que Deus queria ensinar para mim em relação a isso. Ele começou a falar sobre a vida, sobre o que eu vou ler aqui agora. Sabe, o medo me bateu, um desespero me bateu, porque eu falei, cara, eu tô com a mesma doença. Eu posso não aguentar e eu posso morrer, porque o médico falava que eu tinha, né, risco, né? E aí eu li aqui, ó, por isso não temas, tá escrito em Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E eu lendo isso aqui, eu queria deixar algo para vocês em relação a isso. Deus poderia me curar, não poderia? Ele poderia colocar a mão dele sobre o meu problema e fazer um pâncreas novo em mim. Ele poderia, Deus, ele pode tudo. Ele pode fazer o paralítico andar, ele pode fazer o mudo falar, o surdo ouvir. E ele poderia fazer isso, mas não era isso que ele queria fazer em mim. Ele queria que eu passasse pela cirurgia e, na verdade, ele queria que eu visse aquela senhora morrendo para mim dar valor à minha vida. Para mim, hoje, estar aqui e contar isso para vocês e fazer você dar valor na sua vida. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, eu não sei o que você está precisando da graça de Deus, mas tenha certeza que Deus, ele trabalha do jeito dele, que você não entende. Às vezes ele fica até em silêncio e você fala, Deus não está falando comigo, Deus não está nem aí para mim, mas ele trabalha do jeito dele, só espere e confia. Olha o que ele falou aqui, ó, por isso não tema. Por que você está com medo? Você está temendo o quê? Sendo que Deus é o Deus da vitória. Ele tem uma mão direita que libera a vitória sobre a sua vida, que liberou a vitória sobre a minha. E isso foi um dos milagres que Deus fez na minha vida. Passou um tempinho, eu fiz minha cirurgia, fiquei boa, tô aqui pra honra e glória do Senhor Jesus. Já se passou 10 anos e eu tô vivinha da Silva. Então, o que eu tô querendo falar pra você? Não tema, só confia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.